E aí, bora acordar? Bora bater um papo, conversar um pouco. O que aconteceu nesses últimos meses aqui no Bora Acordar, ou melhor, o que aconteceu comigo nesses últimos meses que eu fiquei um pouco fora das redes sociais e de repente apareço aqui em Portugal, na Europa. O que estou fazendo aqui? Estou de férias? Estou a trabalho ou vim para morar? Você vai saber tudo aqui nesse vídeo e eu vou contar para você um pouco de todos esses desafios e de todas essas conquistas e de tudo que eu fui aplicando na minha vida em relação à energia, porque você sabe que aqui no Bora Acordar a gente fala muito sobre isso, como eu usei a minha energia para chegar até aqui, para criar tudo isso que eu tenho criado na minha vida nesses últimos meses, para que você também possa criar aí na sua vida, para que você também possa aplicar essas técnicas, essas ferramentas, essas estratégias para você acelerar, para você crescer, para você evoluir e, como eu sempre digo aqui, fazer mais coisas em menos tempo. É assim que eu vivo e é por isso que eu tô aqui no Bora Acordar para passar esse conteúdo para você. A ideia desse vídeo é que a gente possa bater um papo, conversar, que seja um vídeo um pouco mais intimista e eu vou falar um pouco mais também da minha intimidade e da forma como eu vivo, aplicando todo esse conhecimento que eu tenho, que eu compartilho aqui no Bora Acordar. Bom, se você me segue aqui há bastante tempo, você deve se lembrar de uma postagem que eu fiz aqui no Instagram aos 39 anos, ou seja, há 5 anos atrás, porque este ano, daqui 2 meses, eu faço 44. Então são exatamente 5 anos que eu fiz essa postagem, onde eu tô fazendo uma repaginação num mural que eu fiz quando eu tinha 15 anos, no meu aniversário de 15 anos. Eu fiz esse mural com algumas imagens de coisas que eu gostaria de viver. Mas ali eu não tinha a mínima noção do que eu estava fazendo, era totalmente intuitivo. Aos 39 anos, ao fazer essa repaginação, eu já tinha, obviamente, todo esse conhecimento que eu passo para vocês aqui no Bora Acordar sobre lei da atração, sobre energia, sobre imaginação, sobre como materializar os nossos sonhos, tirar da nossa cabeça, tirar do nosso coração e poder tocar e viver essas experiências desses sonhos que nós temos. E ali eu fiz um método CIPA que eu ensino no curso do Bora Acordar. Um método CIPA, eu fiz um CIPA para 5 anos. Então eu estava com 39 e nesses 5 anos eu iria construir algumas coisas para chegar 5 anos depois, aos meus 44 anos, vivendo a vida, que é a vida que eu estou vivendo exatamente agora, aqui na Europa, aqui em Portugal e aqui no Bora Acordar. Então, eu quero bater um papo aqui com vocês e falar sobre essa importância de nós usarmos a nossa energia, ou melhor, primeiramente, conhecer sobre energia, entender sobre energia, saber como elevar a nossa energia, saber como sair rapidamente quando a gente desce a nossa energia, como usar realmente a nossa energia para construir os nossos sonhos. E foi assim que eu fui fazendo nesses últimos anos e nesses últimos meses que eu dei uma desaparecida das redes sociais. Foi porque eu estava trabalhando em cima de uma documentação para abrir a empresa do Bora Acordar aqui na Europa. Então, assim, foi um período de muitas burocracias, de muita atenção que eu precisava ter com esses documentos. E foi interessante porque ele não aconteceu exatamente na hora que eu gostaria que acontecesse. E aí vem as lições por trás de tudo isso que eu fui vivendo. A lição da paciência, a lição de enfrentar alguns medos, a lição de entender que o universo tem o tempo certo de realizar as coisas, mas que se nós não nos posicionamos, o universo também não traz. Eu diria que é como, eu não gosto de usar essa expressão, mas é como se fosse, como se o universo ficasse confuso, como se o universo não entendesse exatamente o que a gente quer. É óbvio que o universo sabe de todas as coisas, é óbvio que Deus sabe de todas as coisas, mas ele também nos dá o livre-arbítrio
para nós decidirmos, para nós escolhermos. E quando nós estamos exatamente definidos naquilo que nós queremos, o universo traz. Mas quando há dúvida, quando há medo, quando há incertezas, isso tudo atrasa um pouco o processo. E foi isso que eu vivi um pouco, porque obviamente eu estava indo para um país que eu não conhecia, eu precisava me desfazer de coisas no Brasil, eu precisava abrir mão de coisas no Brasil e lidar também com essa questão do desapego da família, dos amigos e de toda aquela estrutura que eu tinha na minha vida. Então, eu tinha uma vida muito boa que eu havia construído, também utilizando o método CIPA, porque eu já venho aplicando tudo isso há muitos anos na minha vida. Lá em 2010 eu tive acesso a esses conhecimentos, entre 2008 e 2010, e aí eu fui aplicando tudo isso na minha vida e desenhei exatamente a vida do jeito que eu queria. E eu estava num momento muito confortável. Mas a gente sabe que a evolução, o crescimento e as coisas boas que nós queremos viver, elas estão fora da nossa zona de conforto. E foi então que eu e meu marido nós decidimos sair daquele espaço confortável que nós estávamos e buscar, como diz meu pai, buscar sarna para se coçar. A gente veio buscar uma treta, como diz o meu marido. Então, mas brincadeiras à parte, realmente sair da zona de conforto e ir para um espaço onde você não é conhecido, onde você precisa o tempo todo estar provando quem você é. Isso é um desafio para mim. O desconhecido causa medo porque nós não sabemos como reagir, como agir, nós não sabemos o que vai acontecer para que a gente possa antecipar as nossas atitudes. E tudo isso causa uma sensação de desconforto. Mas é aí que a gente vai lidar com todos os nossos demônios, com todos esses fantasmas, e vamos conhecer partes da gente que a gente não conhecia. Então eu estou conhecendo partes de mim que eu não conhecia antes de vir para a Europa e agora aqui na Europa, vivendo aqui, nós chegamos já faz alguns dias, então podemos passar por algumas experiências aonde a nossa fé foi testada, aonde a nossa convicção foi testada, aonde a gente pôde avaliar em que nível de consciência nós estamos, em que nível nós queremos chegar, que nível nós estávamos de consciência lá no Brasil e a gente já percebe uma expansão de consciência. Enfim, eu queria vir até aqui para contar para vocês que esse tempo que eu passei fora das redes sociais não foi um tempo onde eu estava passando por alguma dificuldade, que eu sumi porque eu não estava bem. E eu acho até interessante que as pessoas fazem logo essa associação, né? Quando a gente some das redes sociais, elas já pensam logo que aconteceu alguma coisa ruim. Mas não, graças a Deus e graças ao conhecimento que eu tenho, a minha vida vai sempre de bom a melhor, porque eu aprendi a construir isso. Eu aprendi a construir dias felizes e eu aprendi principalmente a não permitir entrar numa baixa e ficar nela. É óbvio que a vida ela vai oscilando, as emoções vão oscilando, subindo e descendo, mas quando nós temos o domínio do nosso emocional, quando nós temos o domínio da nossa mente, nós estamos no controle. Eu aprendi a fazer isso. Então, quando eu sumia das redes sociais, era porque a minha vida estava realmente muito agitada, com muitas coisas boas acontecendo, e era um desafio para mim ter que parar tudo isso nas empresas e vir para as redes sociais para gravar, o que consome muito tempo. E eu, particularmente, não sou tão assídua às redes sociais. Eu trabalho com as redes sociais, eu uso as redes sociais para divulgar todo esse conhecimento, para ajudar as pessoas a se desenvolverem, mas eu não consumo a internet, eu não consumo as redes sociais. Então, para mim, às vezes era um desafio vir para as redes sociais e ficar postando e compartilhando o que estava acontecendo. Mas agora a ideia é justamente fazer alguns vídeos até mais longos, com mais conteúdo, com mais conversa, para atualizar vocês e compartilhar com vocês tudo isso, porque eu acredito que a gente cresce muito quando a gente compartilha. Tanto eu cresço do lado de cá, quanto você que está desse lado ouvindo,
existe uma frase que diz assim, eu gosto muito dessa frase, ela diz que as pessoas inteligentes aprendem com os próprios erros, mas as pessoas sábias aprendem com os erros dos outros. Então, quando eu erro e compartilho com você o meu erro, você que está desse lado pode aprender comigo, não precisa passar por isso, e aí você vai se tornar uma pessoa cada vez mais sábia. E eu do lado de cá, ao compartilhar com você, posso também fazer uma troca de energia e crescer e expandir cada vez mais, principalmente através dos comentários que vocês deixam nos vídeos, do compartilhar das mensagens no Instagram, dessa troca que existe, que é uma troca de energia. Isso faz muito bem para mim, isso faz muito bem para você e assim a gente vai crescendo e vai evoluindo. Então, estamos aqui agora na Europa para desenvolver esse trabalho do Bora Acordar. Eu já vim algumas vezes para cá dar treinamento na Bélgica e agora estamos com a sede do Bora Acordar aqui em Portugal, começando todo esse trabalho, expandindo para a Espanha, já voltando também aos trabalhos na Bélgica e assim a gente vai expandindo e levando esse conhecimento para mais e mais pessoas. Nesse tempo também, lá no Brasil, uma das coisas que eu percebi que fez com que atrasasse, vamos dizer assim, que o universo, na verdade, atrasasse essa minha vinda para a Europa, foi a descoberta do câncer na minha mãe. E depois que nós descobrimos o câncer e ela iniciou o tratamento, eu pude perceber que existia um motivo de eu ter ficado no Brasil, inclusive foi eu que descobri, porque eu percebi que havia um caroço ali no corpo dela e eu falei, vamos investigar e vamos saber o que está acontecendo. E ela, não precisa, tal. E eu, vamos sim. Então eu fui aquela pessoa que fui ali, bati na tecla e falei, vamos atrás disso. E quando nós descobrimos todo esse apoio, todo esse suporte que eu pude dar para minha mãe, fez toda a diferença e está fazendo toda a diferença no tratamento dela. Porque eu pude aplicar o conhecimento do método CIPA na vida dela, nesse tratamento, trazendo essa visualização da cura. Eu pude ajudar a minha mãe com técnicas de hipnose, de PNL e de tudo isso que eu ensino nos meus cursos, eu pude, na prática, pude passar isso para ela. Muita coisa minha mãe já sabe, porque minha mãe é uma terapeuta incrível, muita coisa eu também aprendi com ela, mas nesse momento, quando uma pessoa está passando por isso, às vezes ela acontece de se esquecer de algumas coisas, porque o emocional fica mexido e eu estava ali para poder lembrar a minha mãe de tanta coisa que ela também já havia me ensinado. Então foi muito rico esse momento em que eu passei à espera desse documento, né, dos documentos da empresa ficarem prontos para poder vir para a Europa, para o visto sair, essa coisa toda. E eu pude também estar ali ao lado da minha mãe. Sem contar que eu também, passando por tudo aquilo, né, foi eu que fui cortar o cabelo da minha mãe, foi eu que fui raspar a cabeça da minha mãe, foi eu que estava ali o tempo todo junto dela, eu também pude perceber o quanto eu estou forte com tudo isso que foi acontecendo e todo esse conhecimento que eu fui aplicando. E eu bato muito nessa tecla, eu falo muito dessa questão do conhecimento, porque todos os dias, eu agradeço imensamente por ter tido acesso a esses conhecimentos que eu tenho hoje, que me fizeram ser hoje uma treinadora mental, uma treinadora emocional e uma treinadora energética. Hoje, com todo esse conhecimento que eu aprendi, que eu fui aplicando na minha vida e fui vendo o resultado, eu posso passar pelos desafios sempre de cabeça erguida, sempre tendo uma perspectiva positiva da vida, entendendo o que o universo está querendo dizer para mim com esses desafios. Às vezes eu não entendo na hora, mas depois eu consigo entender, porque aí eu uso o quê? A meditação, eu uso a yoga, eu uso a respiração para conseguir acessar espaços dentro de mim onde estão as respostas. Então eu sou muito grata por ter acesso a esse conhecimento e é por isso
que eu compartilho tanto, que eu falo tanto e que hoje eu dedico a minha vida ao Bora Acordar para passar esse conhecimento para mais pessoas, porque eu não consigo imaginar como seria a minha vida sem ter esse conhecimento. Eu não consigo imaginar a vida de uma pessoa sem esse conhecimento. Eu imagino que deve ser uma vida com muito sofrimento, muitas vezes, com muita dor, no sentido de não saber lidar com as questões, de não conseguir entender o que o universo está falando. E é por isso que eu me esforço tanto para trazer os conteúdos aqui para vocês, para que vocês também tenham acesso a conhecimento, porque eu digo, o conhecimento liberta, e liberta aqui, liberta a mente. E quando a gente liberta a mente, a gente liberta também certas emoções que a gente não precisa carregar na nossa vida, né? Então, esses últimos meses foram meses assim de muito aprendizado, onde eu pude realmente ser testada, colocada à prova, colocar em prática o conhecimento que eu falo tanto. Eu tive uma grandíssima lição em relação à paciência. Eu sempre fui muito paciente, mas eu creio que eu consegui subir um nível, sabe, de consciência em relação à paciência. Eu falo que eu sou muito paciente porque eu sou do signo de Touro, e o Touro é um signo mais paciente do zodíaco, né? Mas você ter essa consciência expandida de entender os detalhes que estão por trás, entender o que o universo está trazendo para você diante das circunstâncias é tão rico. Isso é tão rico. Eu digo que essa é a verdadeira riqueza, é a gente conseguir entender o que está por trás daquilo que está acontecendo, porque aí com essa consciência expandida a gente consegue viver com muito mais paz, com muito mais tranquilidade, alinhados realmente com o universo. Eu não sei se isso que eu estou falando aqui está fazendo sentido para você. Se você está conseguindo entender o que eu estou falando, é porque a sua consciência já está assim mais expandida. Mas se está um pouco difícil de você entender, talvez seja o momento de você buscar mais conhecimento. Eu falo que a dedicação, a busca desse conhecimento vai te trazer todo tipo de prosperidade, a prosperidade financeira, prosperidade no relacionamento, prosperidade no trabalho, prosperidade em todos os sentidos da sua vida. Eu diria que se tem uma coisa que nós devemos buscar na nossa vida é o acesso a esse conhecimento, ao autoconhecimento, porque aquele que se conhece, conhece também o outro. E quando a gente se conhece, a gente sabe quais são os nossos pontos fortes, a gente pode aproveitar mais dos nossos pontos fortes, extrair o máximo dos nossos pontos fortes, e a gente conhece os nossos pontos fracos, conhece as nossas sombras, e a gente consegue então lidar com as questões de forma muito mais sábia. Então, sobre tudo o que se deve guardar, diz Provérbios, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. E é no nosso coração que a gente guarda todos esses ensinamentos, todo esse conhecimento e que a gente pode então aplicar diante dos desafios que acontecem e também diante das vitórias e das coisas boas também que acontecem na nossa vida. Então, eu espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração, que você possa colocar em prática um pouco daquilo que você ouviu aqui e que juntas a gente possa traçar uma caminhada. Existem aí diversos cursos do Bora Acordar que você pode ter acesso e um deles é o que está saindo essa semana, que é o curso Tudo é Energia, para que você conheça a sua energia, para que você entenda como a energia funciona e possa então ter uma vida muito mais alinhada, equilibrada emocionalmente, mentalmente, no seu físico, no seu espírito, através do conhecimento da energia. Se eu não soubesse sobre energia, jamais eu teria chegado até aqui. Jamais eu estaria aqui na Europa expandindo os meus negócios,
expandindo o Bora Acordar e passando todo esse conhecimento, inclusive passando toda a minha também energia para você e para as pessoas que assistem esses vídeos e esses cursos. Então, lembra desse conselho, eu deixo para você esse conselho e essa sugestão. Busque o conhecimento.